Chegou nos cinemas mais um filme do vampiro mais famoso do mundo. Estamos falando de Drácula, a última viagem de Deméter, que narra a história do Rei das Trevas que está a bordo de um navio de carga privada chamado Deméter, tendo como destino a cidade de Londres. A viagem se passa em 1897 e a tripulação vive acontecimentos aterrorizantes. Além da preocupação em sobreviver à longa viagem, Drácula, um dos vampiros mais antigos e temidos de todos os tempos, espreita as pessoas todas as noites, matando todos os membros durante sua viagem, para suprir aí o quê? A sede por sangue, né? Que a gente já conhece, que ele tem bastante. O longa é baseado no capítulo Diário do Capitão, da obra Drácula, de Bram Stoker. Caio, você já assistiu esse filme e o que eu achei interessante, porque a gente tem tantas produções de Drácula, né, que abordam aí, exploram a história dele, mas o mais interessante desse filme é que conta uma parte da história dele que nunca foi contada nos cinemas e está apenas nos livros, né? Normalmente esse capítulo, né, do Diário do Capitão é uma coisinha assim, uma passagem de tempo. É aquela cena de 30 segundos mostrando a viagem do Drácula da Romênia para Londres e aí como ele realmente renasce. E ele conta nesse filme a história desse renascimento e como ele volta bem monstruoso. Então não é o Drácula conde, bem vestido e elegante. É bem monstruoso, bem animalesco, é bem vampiro mesmo o Drácula nessa cena. E o filme ele é bem interessante por ser um terror que se passa em um local bem restrito, esse navio de carga. Então os marinheiros, os marujos que estão ali, a tripulação toda, não tem para onde escapar desse mal, desse terror que está ali. Eu conversei com o diretor e com o elenco desse filme e eles falaram um pouco sobre isso. O diretor comentou comigo sobre trabalhar esses momentos diferentes, esse momento que nunca foi trabalhado no cinema, e os atores sobre como é viver esse terror do Drácula e trabalhar nesse espaço tão restrito de um barco que foi colocado de maneira verdadeira ali para eles poderem gravar. Então vamos conferir essa entrevista maravilhosa que o Caio fez com o elenco, e tem gente conhecida aí de séries que a gente já assistiu e a gente ama. Vamos dar uma olhada. Pessoalmente, eu amo descobrir coisas. Então, quando estou fazendo um filme, eu quero que o público também vá descobrindo camadas e camadas e camadas do que nós estamos retratando. Nós tínhamos algumas câmeras enormes no meio de corredores estreitos e aí você tá correndo, pulando coisas, tropeçando em coisas, e eles não fizeram a nossa vida ser fácil. Não, eles construíram tudo na prática, da forma como era mesmo. Então, é um barco cargueiro. Ele não foi feito para o conforto do marinheiro. E a gente estava lá no meio disso, com 2 ou 3 operadores de câmeras e mais uns 5 atores, tentando descobrir quase um balé, uma dança coreografada, enquanto o barco tombava de um lado para o outro, na prática. E pra piorar, jogavam água na nossa cara com umas mangueiras. Quando a gente estava no convés, ou as luminárias do compartimento de carga quase batem na sua cabeça. Mas foi divertido. A gente adorou fazer. Foi tipo uma viagem no tempo, como os filmes eram feitos lá no passado. Movie making. It's all about arcs and transformations. O filme todo é sobre arcos e transformações. É sobre entender a força do poder demoníaco que estão enfrentando e como isso muda as pessoas. De como você sai de alguém que acredita, sim, na ciência e que tudo tem uma explicação, mas quando você dá de cara com algo que você não consegue explicar, isso muda a forma como você vê o mundo. Eu acho que isso é uma grande parte da história. That's really a big part of the story. O que é muito legal na maneira como o roteiro foi estruturado é que a relação do meu personagem com o capitão era a relação mais importante da vida dele. Tudo leva a este momento. E aí, este homem que é tudo pra mim, que é a única pessoa pra quem eu ligo, do nada começou a gostar da atenção e se importar com esse tal de Clemens. E eu não consigo entender nada. Então eu sinto que no decorrer da jornada do meu personagem, o Drácula está se alimentando dessa insegurança e jogando ele contra o cara com quem ele deveria estar trabalhando mais próximo pra derrotar este mal. O Elliot adora o Clemens, porque foi ele que conseguiu discutir filosofia com ele. Ele adora ter a presença de alguém letrado a bordo. Então, quando este mal chega, o mundo dele inteiro é despedaçado, de uma maneira bizarra. Porque o Drácula vira a vida dele toda de cabeça pra baixo. E é um mistério no começo. As coisas acontecem e ninguém consegue explicar. O que nos leva de volta ao livro, no capítulo do Diário do Capitão, em que ele diz, não há uma explicação para essas coisas. E a dificuldade de colocar isso em uma tela, como o David disse, é entender como isso afeta a relação destas pessoas, que é algo que não vemos no livro. Os próprios personagens são mencionados de maneira muito esparsa, e são essas particularidades que nós, como atores, temos que dar vida. O Clemens foi uma jornada interessante para mim.
porque ele começa como um cara que acredita apenas na ciência e aí se torna um cético, passa a ser um crente e termina tentando caçar o mal e superar aquele medo. E foi muito difícil fazer essa transformação e manter a autenticidade e o sotaque britânico. Eu não queria que existisse qualquer resquício de falsidade nos olhos do Clemens, enquanto o público atravessa essa jornada com ele.